que a gente possa estar concentrado aí para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Mas eu vou orar para a gente começar. Senhor Deus, grandioso e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor nos permitiu estar aqui, ó Pai, em Tua presença, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Abençoa, ó Pai, a vida do pastor e do Rinaldo, ó Pai, do seminarista, que vai trazer a palavra para nós, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, esteja nos abençoando, esteja nos guardando, nos guiando, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço. Abençoa cada pessoa aqui, ó Pai. As pessoas se dispuseram, ó Pai, a perder uma sexta e um sábado inteiro, ó Pai, praticamente, para estar na igreja, ó Pai, para aprender um pouco mais da Tua palavra, não para estar no mundo, não para fazer coisas que o mundo quer, o mundo gosta, mas para fazer aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. Que estejamos unidos como corpo, como família de Cristo, para aprender da Tua palavra, para aprender da Tua revelação, ó Pai, a forma como o Senhor se revela para nós, ó Pai. Esteja conosco, então, ó Pai, te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, ontem nós tivemos nossa primeira palestra, né? O pastor Guilherme trouxe aí a respeito do processo da conversão e como a figura do coração ela é usada nesse processo, a integralidade do corpo como um todo, do ser como um todo no momento da conversão. E ele falou um pouquinho, uma coisa que eu achei interessante, ele explica ali, teologicamente, né, como funciona o processo de conversão. Há um chamado, a regeneração, e ali então você vai lá e se converte de fato. E é um processo que acontece única e exclusivamente pelos méritos de Cristo e pela eleição de Deus Pai que nos predestinou para que nós creiamos nele. Existe um outro processo que a teologia separa, que é o processo de justificação, santificação e glorificação. Na justificação, a gente, pelo mérito de Cristo na cruz, a gente não é visto mais como inimigo de Deus, a gente é visto como justo. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais os nossos pecados, ele escolhe não ver mais os nossos pecados, e sim o sacrifício de Cristo na cruz que morreu pelos nossos pecados. E a santificação é o processo que, após a nossa conversão, a gente passa até o resto da nossa vida, que é o processo pelo qual nós lutamos e batalhamos contra o pecado. Nós vamos cair, vamos continuar pecando, mas nós lutamos e batalhamos contra o pecado e tentamos nos separar do mundo, nos separar do pecado e nos aproximar daquilo que Deus quer para nós, nos aproximar de Deus. E esse processo de santificação, ele é o processo pelo qual nós passamos a nossa vida toda. E aí depois, por fim, virá a glorificação, quando Cristo voltar e nós teremos nossos corpos ressurretos e glorificados para estar com Cristo e com Deus Pai. O tema que a gente propôs para o nosso ano aí da UMP é o tema de guarde o seu coração. Esse tema nada mais é do que o processo de estar se santificando. O guardar o seu coração é guardar o seu coração do pecado, é guardar o seu coração daquilo que não agrada a Deus e estar num processo de santificação contínuo. Então nós teremos duas palestras hoje, uma com o pastor aqui com os casados de fato, né? E outra com os solteiros, mesmo que namorando, mas os solteiros ali embaixo com o seminarista Rinaldo, tá? E é basicamente isso que a gente vai ver nessas palestras. A santidade no lar, guardar o coração enquanto se está casado, no relacionamento que a gente tem na nossa casa, e o outro, guardar o coração enquanto nós esperamos aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, eu vou pedir para quem for solteiro descer ali para o salão. O Rinaldo vai trazer a palestra para vocês. E aqui em cima eu vou passar a palavra para o nosso pastor. Ora antes de começar, vou orar aqui para o pastor, você ora lá antes de começar. Eu vou orar pelo pastor também para a gente iniciar. Os solteiros oram lá antes de começar também. Deixa eu só esperar o pessoal sair. O pessoal que chega atrasado. A Vitória vai ficar com as crianças. A Vitória, vamos ver se ela não fica.
vou avisar depois dela. Se quiser, vai ter uma classinha para criança. Vai. Vai. Tá? Pode deixar com a Vitória lá, porque ela toma conta lá. É? Não, já tem. Já. Vamos orar. Senhor Deus, grandioso e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome. Te peço em especial agora, ó Pai, pela vida do seu servo, o pastor Paulo, ó Pai, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa guardá-lo, guiá-lo, ó Pai, para que ele traga uma palestra, ó Pai, uma palavra especialmente preparada por Ti, ó Pai, através da Tua revelação, através da Tua palavra, através da Bíblia, ó Pai, para que seja o que nós precisamos fazer dia a dia, ó Pai, para que ela seja eficaz, ó Pai, nos nossos relacionamentos, no nosso coração, no nosso ser, nas nossas decisões, em tudo que nós façamos no nosso dia a dia. Que ela haja, ó Pai, eficazmente nos nossos seres, ó Pai. Abençoa a vida do pastor, esteja com ele, capacita, ó Pai. E que tudo que ele faça, ó Pai, tanto agora quanto toda a sua vida, com a sua família, com o seu rebanho, ó Pai, seja para louvar e engrandecer o Teu nome. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Josué. Capítulo 23. Tem um versículo aí que é um dos que os irmãos mais gostam. Um pouquinho na frente de vocês, né? Se quiser sentar um pouquinho para cá. Que é um dos que os irmãos mais gostam. Eu coloquei aí na nossa apresentação, que é o Josué 24:15. A proposta da OMP para mim e para vocês essa tarde é falar um pouquinho sobre santidade no lar, tá? E acho interessante a forma como Josué trata o seu lar, né? Você conhece o famoso versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez o que nós não saibamos é o que está em redor disso, né? No contexto pelo qual Josué pronuncia e leva o povo a fazer um voto diante de Deus de santidade no lar, porque quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está fazendo um voto ao Senhor de que a sua casa, a sua família, o seu lar estaria agora santificado. Em outras palavras, serviremos ao Senhor. Para servir a Deus, nós precisamos nos separar para esse serviço. Então, a santificação está embutida aí. Nós vamos dar uma passada nos capítulos 23 e 24. Obviamente que eu não vou ler os capítulos 23 e 24, eles são longos, mas eu vou pensar bastante dos textos aí, e os irmãos com as Bíblias abertas ou celulares, como é costume hoje, né, poderão acompanhar sem olhar sem entrar nas redes sociais, né, e sem mandar mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Ok? Então, eu não vou ler o texto agora, porque ele é grande, mas nós vamos abordar Josué capítulos 23 e 24, para você poder no final, eu vou desafiar aqui, hein? Para você no final ser desafiado a dizer, não diga antes, diga só no final, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa vai ser santificada, o meu lar vai ser santificado a Deus. Tá bom? Então, pensando na santificação do lar, tá? Eu queria propor duas ideias básicas. Santidade tem a ver com temor. Por que alguém se separaria para uso de Deus se não houvesse o mínimo de reverência, consideração por aquilo que Deus é? Tá? Então, é uma proposta só de nós pensarmos em temor. Temor, você sabe, é a reverência a Deus na busca de um padrão de vida moral em excelência, por isso que ele é separado, de acordo
Que padrão de vida moral é esse? De acordo com os princípios e virtudes divinos ou divinas, tá? Não sou eu que estabeleço. A Bíblia já estabeleceu e propõe para nós agora. Afeto, porque eu quero falar de lar. A proposta trazida para nós é muito bonita, porque nós, brasileiros, nós não costumamos usar a palavra lar. Nós costumamos usar a palavra mais casa, né? O americano ele distingue as duas palavras de casa para lar com mais facilidade. Outros povos fazem isso. Nós não. Nós costumamos falar lá em casa e está tudo certo, não estou dizendo que esteja errado. Mas o lar traz consigo um fator emocional, ele carrega sentimentos, ele traz memórias, tem um senso de pertencimento, tá bom? Então, quando eu falo no lar, óbvio que eu não estou falando de uma casa, de um prédio, eu estou falando que está sendo mexido com sentimentos, com emoções, com memórias, tá? Com pertencimento a um grupo específico muito seleto, tá? Pense nisso. Está muito sol, se vocês quiserem, graças a Deus, porque só estava nuvem até agora, e eu estou vendo que os irmãos estão meio incomodados aí com o sol. Se for preciso, nós fechamos as persianas. Não? Não? Tudo bem, então. É que o Euder está assim, ó, fechando os olhos. Ah, é que ia dormir? Tá? Então, preste atenção. Por que é temor e afeto? Estou qualificando aqui essa santidade no lar. São só ideias. Tá? Ainda não falei que o texto bíblico está dizendo sobre isso. Mas se você olhar o livro de Josué, a ideia que Josué traz para o povo, para que esse povo declarasse, votasse um compromisso, porque quando eu voto, eu estou assumindo um compromisso, não é assim? Já expliquei para os irmãos em outras oportunidades. Quando você vota, não é o candidato que está se comprometendo com você, é você com ele, hein? Quando eu faço um voto para alguém, eu que estou dizendo, eu estou com você até o final. Ok? A gente pensa o contrário. Ah, ele que vai ter que ficar comigo e me servir. Não, você que está votando a sua vida para ele agora. Então você vai com ele até o final. Então, voto como um comprometimento com Deus de santidade no lar. Aqui é o auge do capítulo do livro de Josué. Mas durante todo o livro, você vai entender que Deus está tratando de um povo quando esse livro de Josué narra a transição da liderança de Moisés para Josué. Tudo bem, estamos entre crentes aqui, você conhece a história. A narrativa de Josué passa pela transição de Moisés, que trouxe esse povo do Egito, onde eles não tinham um lar. Deus promete dar uma terra que seria a casa, o novo lar para eles, mas há um processo de êxodo do Egito à terra prometida, até a terra prometida, onde esse povo vai ser o quê? Adivinha? Santificado. Santificado. É exatamente o processo nosso, fazendo analogia à nossa vida cristã. Lembra? Nós fomos libertos do império das trevas, o Egito daquela época. Estamos sendo conduzidos para o novo céu e para a nova terra, mas estamos ainda no êxodo da vida cristã. E nesse êxodo da vida cristã, Deus está produzindo em nós e requerendo de nós o processo de santificação. Tá bom? O João respondeu certo e ganhou o livro da Como Enfrentar a Tempestade, um devocionário aí para você ler com a sua esposa. Respondeu certo, vai ganhar brinde aqui agora comigo. Para vocês gostarem mais da minha palestra. É nada, é que acho bonito. Ontem estavam vendendo livros lá e eu sei que a irmã Darlene tem esses livros também, que são mensagens bonitas, enfrentando a tempestade, nunca desistindo de persistência na vida, quando as coisas estão turbulentas, né? Aí eu pedi para elas, para a gente, como eu vi que teve sorteio ontem, falei, vou sortear uns aqui também. Então quem responder, ganha, hein? Vai ter que responder igual o João. Santidade, tal. Tá bom? Ok? Então, transição da liderança de Moisés para Josué.
Eles estão agora no livro de Josué, que vai ser a tomada da terra. Então, se quiser saber o que passa no livro de Josué, é isso. Tomada da terra prometida e estabelecimento de um novo lar para o povo. Então, quando você quiser estudar sobre estabelecer a tomada da terra e um novo lar, você tem que ler o livro de Josué. O livro de Josué vai tratar sobre isso. É por isso que no final ele apela para o povo e diz: eu e a minha casa, eu e o meu lar, vamos servir ao Senhor. E vocês? Vão ou não? Tudo bem até aqui? Deus não queria que esse povo, o seu povo que saiu lá do Egito, tomasse a terra para estabelecer casas. Deus nunca quis isso. Lembra quando o povo foi liberto do cativeiro da Babilônia? O que eles fizeram e o profeta Ageu refere? Eles foram construir casas, e diz lá que eram casas apaineladas, né, que eram bem estruturadas, bonitas, todas equipadas. Deus falou assim: não é isso que é para fazer. É para vocês terem um novo lar. E o novo lar é em torno da casa de Deus, do templo de Deus. Eles queriam só construir propriedades, casas, prédios. Deus não queria que o povo entrasse na terra prometida só para construir casas, mas é para ter ali um novo lar. Só que para isso Deus vai exigir sempre santificação, que é a separação para uso de Deus. Começa o texto dizendo lá em Josué 3,5 que se eles não se santificassem, nem conseguiriam passar pelo Jordão. Eu não sei se você se lembra da geografia, mas para tomar a primeira cidade, que era Jericó, eles precisariam passar pelo Jordão, e era época de cheia. O Jordão estava muito cheio. E não foi só o Mar Vermelho que se abriu, não. O Rio Jordão também se abriu. Então, mas para isso eles teriam que se santificar. Separar das coisas que dali para trás deveriam ter ficado lá no Egito. Lá no Êxodo, no caminho do Êxodo. Em outras palavras, Deus está dizendo: daqui para frente é uma nova vida. Daqui para frente é vida santa. Então, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3,5. Você quer que Deus faça maravilha no seu lar? Quem aqui quer que Deus faça maravilha no seu lar? Então, como é que está o processo de santificação do seu lar? Tá? Passado o Jordão, Josué vai exigir, eu estou colocando em vermelho, porque tudo tem a ver com santificação, santidade. Josué exige que o povo faça, capítulo 5, versículos 1 a 9, a circuncisão. Por que isso tem a ver com santificação? Porque agora você vai pertencer a um povo diferente. Não vai mais pertencer a qualquer povo. Está separando, tá vendo? Tudo que é separação tem a ver com santificação. Daqui para frente vocês vão pertencer a um novo povo. Além de abrir o Jordão, pedindo santificação, passado o Jordão, circuncisão. Separação. Ah, mas eu não quero, então você é outro povo, tchau. Para ter um novo lar, você precisa ser circuncidado, alguém da sua casa, no caso, né? Mais outra ideia que tem em Josué 5, de 10 a 12. Ele vai celebrar Páscoa. Lembra o que a Páscoa representa? A Páscoa representa a passagem do anjo de Deus lá no Egito, libertando o seu povo, mas aquele povo que tivesse aspergido o sangue nos umbrais das portas, ou seja, um povo separado. Então Josué está falando sobre separação. Deus quer dar a terra para esse povo vai tomar a terra prometida, mas ele vai tomar e fazer dessa terra o seu lar, e nós vamos para o lar celestial um dia, mas para isso é indiscutível que seja feita a santificação. Assim ele vai abrir o Mar Vermelho, assim vocês vão se separar como um povo, e assim vocês vão celebrar a separação que o próprio Deus faz no seu povo através do sangue de Jesus. É isso que está acontecendo no início do livro de Josué. Eu estou cercando ele para a gente chegar no que eu quero. E ainda antes de tomar a terra, ainda no capítulo 5, versículos 13 a 15, a ideia de santificação é sacramentada quando Deus mesmo se apresenta a Josué através de um vulto ali, de um chefe, de um príncipe de exército, mas é a figura de Deus, dizendo que ele é santo, hein? Não se esqueça, eu sou santo. Então, Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou,
para aumentar só um pouquinho meu microfone para eu não gritar tanto? Eu acho que eu estou gritando demais, eu vou perder minha voz de novo. Pode aumentar. Isso, daí eu grito menos. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Você está na minha presença, aqui é santo, hein? E Josué assim fez. Então, nós estamos tratando aqui nos capítulos 6, daqui para frente, ó, do 6 até o 22, porque nós vamos pegar só o 23 e 24, cerca de 25 anos de história, tá? Desde que Josué entrou, contando o ano da sua morte, 110, que ele morreu. Tá? E Josué vem alertando o povo, enquanto toma a terra e estabelece o seu lar, a obrigatoriedade da santificação, sem a qual eles seriam influenciados por costumes, religião e cultura dos povos que eles iriam despossar, eles seriam desposados ali, tá? O que acontece quando nós não separamos o nosso lar? Quando nós não separamos o que vemos na televisão? Quando nós não separamos o que os nossos filhos estão vasculhando na internet? O que é cultura, costume, religião, religiosidade daí de fora vai penetrando sorrateiramente e não há mais separação no lar. E você pode contar grandes tragédias aí. Tá? Nós vamos ver como combater isso no nosso lar, tá bom? E foi o que aconteceu, infelizmente. Não fizeram o que Josué solicitou, e os costumes dos povos que habitavam naquela região, a religião deles, a cultura deles foi entrando, se misturando no meio do povo de Deus, e nós vamos ver depois, na época dos juízes, que cada um fazia no seu lar, na sua casa, o que achava mais reto. Esse vai ser o contexto pós-Josué. E ele está alertando, ele está dizendo que precisa santificação. Tá? Antes de morrer, Josué então vai escrever os capítulos 23 e 24. É bonito o capítulo 23? Olha aí na sua Bíblia, o capítulo 23. Diz: passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel, olha lá, dos seus inimigos em redor, ou seja, eles possuíram, até o capítulo 22 vai mostrar a tomada de posse da terra. Josué já está velho, entrando em dias, ou seja, chegando à sua morte. Então Josué vai fazer um apelo a Deus, ao povo, capítulos 23 e 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como que dizendo ao povo: e vocês? Vão servir ou não vão? Vão se santificar? Vão santificar o seu lar ou não? Olha, 22 capítulos Josué trabalhando essa ideia da santificação do seu povo. E agora ele tem que apelar nos capítulos 23 e 24. E não vai adiantar absolutamente de nada. Esse povo não vai se santificar. Já estou dizendo de antemão. É quando nós ouvimos, entendemos, sabemos, está certo, mas não vamos mexer uma palha, vai continuar exatamente da mesma forma. Quem sabe não houve ainda a metanoia, para quem estava aqui ontem. Há uma simpatia pelo Evangelho, pelas coisas de Deus, mas não há verdadeira mudança. Então não há santificação. Tá? Josué, capítulo 23 e 24, que nós vamos tratar aqui. Não vou ler, como falei para os irmãos, porque nós vamos tratar ponto por ponto. Versículos 1 a 5 do capítulo 23 vai mostrar para nós que a santificação no lar, na minha casa, ou seja, no meu lar, porque essa é a proposta de Josué, ela é uma resposta de gratidão a Deus. Pessoas ingratas, pessoas que não reconhecem o que Deus tem feito, ou o que Deus já fez, elas não vão promover santificação na sua casa. Você só vai começar a promover santificação quando você começa a reconhecer, perceber tudo que Deus já tem feito. E você fala: eu preciso corrigir algumas coisas aqui. Porque Deus tem feito tanto por nós, e a nossa casa, o nosso lar precisa também corresponder com gratidão. De onde eu tiro essa ideia? Dos versículos 1 a 5. Tá? Veja, antes de dizer como santificar, Josué vai lembrar ao povo o que Deus fez por eles. E é legal que quando Josué lembra o povo o que Deus fez lá no passado, no Egito, no Êxodo, ele se harmoniza com o Novo Testamento,
quando Deus, antes de exigir a santificação da igreja, também faz a igreja olhar para o que Jesus fez primeiro por ela. E ele se santificou por ela. Quando nós lemos lá em João, capítulo 17, versículo 19, está lá escrito que é para nós nos santificarmos, mas porque Jesus se santificou primeiro pela sua igreja, e agora nós, olhando para o que Jesus fez por nós, nós também desejamos a santificação. Lá naquele povo, como Jesus ainda não tinha vindo, olhando tudo que Deus havia feito pelo povo, então esse povo deveria também corresponder se santificando. É bonito a transição, tanto para o Antigo Testamento como para o Novo, como está sendo tratado isso. Diz lá os versículos que estão lá de 1 a 5, por exemplo, os 3 primeiros. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de seus inimigos, estando já Josué velho e entrado em dias, chamou Josué a todo o povo de Israel, e aos anciãos, e aos cabeças, e aos juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias, e vós, olha agora, ó, já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, e a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor é o que pelejou por vós. E continua dizendo. Josué vai dizer: olha tudo que Deus fez desde que vocês saíram do Egito até agora. Deus deu vitória para vocês. Em outras palavras, Deus deu o maná. Deus cuidou de vocês os 40 anos. Derrubou povos, nações, exércitos, pelejou por vocês. Josué está só preparando para depois ele dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se vocês estão entendendo tudo isso, isso é uma resposta de gratidão. Para você e sua casa e o seu lar servir ao Senhor, Josué começa mostrando que é preciso olhar e ver o que Deus tem feito pelo seu lar, pela sua casa, e corresponder com gratidão. Continuando, do versículo 3 para o versículo 4 e 5. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que têm eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, que era o Mediterrâneo, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará da vossa presença, e vós possuireis a terra como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Olha, ele vai dar até terra para vocês terem um lar. Mas ele quer santificação. Vocês entendem isso? Tudo que Deus tem dado para cada um de nós, para os nossos lares, para as nossas vidas, como ele tem nos favorecido. Então Josué, se estivesse presente hoje, diria: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, nós vamos santificar o nosso lar. E vocês, vão? Nós vamos santificar porque nós temos compreendido tudo que Deus tem feito por nós. Só nos resta agora corresponder com santificação, com separação. Separação cada vez mais de coisas mundanas e aproximação cada vez mais das coisas de Deus. Quem não é grato, não reconhece o que foi feito, não busca um voto de santificação no lar, como Josué fez. Quem não considera que Jesus se santificou primeiro, para que nós fôssemos nele, a palavra, santificados, não faz voto de santificação. Até porque tem medo, conforme Eclesiastes 5, de ser chamado de tolo. Porque se você fizer um voto e não cumprir, Deus te chama de tolo. Primeiro item, eu queria tratar com vocês, a santificação é uma resposta de gratidão. Quem vai guardar isso para nós? Deixa eu ver. Penalva vai guardar esse item para nós, que eu vou apagar aqui, você vai ter que guardar. Decora aí. Pede ajuda para a esposa. Santificação. Se você não é grato, não tem santificação. É por isso, talvez, que não tem santificação, porque eu não estou reconhecendo tudo que Deus tem feito por mim. Então, para quê? Também fazer alguma coisa, não é? Segundo, está lá nos versículos 6 a 11 do mesmo capítulo 23. Falamos do 1 ao 5, agora do 6 ao 11. A santificação é uma ação ativa, porque procede de nós, ela foi feita, começada em nós pelo Espírito Santo, mas agora é um processo devido a nós, mas preste atenção, porque é um processo muito desgastante. Talvez seja por isso que muitas pessoas não querem. Nevinho, guarda isso para nós. A santificação é uma ação ativa e desgastante. O discurso continua de Josué ao povo, no capítulo 23, para que ele chegue lá no 24 e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Mas ele vai incluir agora palavras de ação pessoal. Não que Deus vai fazer tudo e você fica quietinho lá na sua cama, no seu quarto, na sua rede. E também vai mostrar palavras em vermelho, que eu vou colocar aqui, nos versículos 6 a 11, de estímulo. Tamanha adversidade, tamanho desgaste que é santificar um lar. Não é coisa fácil, é muito difícil. Até porque nós somos pecadores. A nossa carne, Romanos 8, o pendor dela é para o pecado. Mas o Espírito Santo nos pende para o lado espiritual. Mas é uma luta constante. Olha aí os versículos 6 a 11. Eu corto alguns versículos para pegar só a parte mais importante do todo o texto. Esforçai. Vermelho, é um estímulo, não é? Esforçai. Vos. Ação pessoal, está em verdinho. Talvez não dê para ver por causa do reflexo aí, mas está em verdinho aqui para você ir associando. Ó. Esforçai, estímulo, porque é desgastante. Vos, ação pessoal. Muito para guardardes e cumprirdes tudo que está escrito no livro da lei, na palavra de Deus da época, de Moisés. Para que dela não vos aparteis, nem para a direita nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menções, não é nem para fazer menção, hein? Dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos, ação pessoal, ó, ação pessoal, ó o estímulo, esforçai, apegareis ao vosso Deus e empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Ou seja, não é fácil, não é fácil. Não é só desligar a televisão um dia. Não é só evitar um passeio um dia. Vai ter que ter esforço, e esforço tem a ver com renovação de vigor. Vai ter que ter, se apegar, vai ter que ter uma ligação muito forte com Deus. É muito difícil a santificação. É por isso que, como o pastor disse aqui ontem, você vai se santificando, aí volta, regride, começa de novo e regride. É porque precisa de renovação de vigor. É uma ligação muito forte se apegar. E o empenho exige uma dedicação por um projeto. Se eu não tenho um projeto de vida, eu não me dedico. Então, a dieta, né? A gente olha para o Emerson hoje, né? Não é bonito ver? O Emerson, ele teve um projeto, ele estabeleceu um projeto para ele. E ele emagreceu quantos quilos? 17 quilos em 60 dias. Mas ele colocou um plano. E aí ele foi fiel e se dedicou. Foi fácil? Precisou de se apegar muito a esse projeto? Precisou se renovar em vigor? Obviamente que sim. Bom, quando nós não temos projeto, nós começamos a academia na segunda-feira. Quantos já não começaram a academia na segunda-feira? Mas eu estou falando da academia espiritual. Essa semana eu vou começar a ler a Bíblia. Essa semana o Pedro vai clicar na fotinha lá, não vai ficar só embaçado no meu celular mais. Né? Até porque eu preciso ver o dia do meu aniversário lá. Né? Então eu vou clicar naquela fotinha miserável que está embaçada para ler um versículo e entender o comentário que está embaixo. Porque a pessoa lê o comentário embaixo, que é em cima do versículo, não faz associação nenhuma, porque o versículo está em cima. Mas fica só no primeiro dia. Quem não começou a ler a Bíblia no começo do ano? E parou lá por Gênesis 30, por aí. Nós temos essa ideia, assim na dieta física também. Tá? Se não tivermos um projeto, e o projeto do nosso lar, segundo Josué, é eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu vou te falar o que é servir daqui a pouco, mas vai guardando as ideias. Então, eu preciso de esforço, eu preciso de me apegar mais, eu preciso de empenho. E tudo vos. Agora, presta atenção nessas letrinhas que eu coloquei aqui. A, B, C e D. Porque elas estão ligadas, o guardardes e o cumprirdes, está ligando a quê? A lei.
ganhou um livro. Respondeu certo, ganhou um livreto aqui. Não desista de continuar participando das aulas, viu? E o C e o D, tá ligado a quê? Não. Tudo está ligado à santificação, mas a santificação aqui, guardardes e cumprirdes a lei. E aqui, não misturar e não fazer menção. A lei de Deus que está... Não. Ao mundo. Ganhou. Ao mundo. Ao mundo. Ao mundo. Tá? É o que eu vou pôr aqui, ó. Ainda estamos no item 2. Está guardando aí, né, Vinho? A santificação é uma ação ativa, porque somos nós que vamos promover agora o que foi iniciado por Deus, mas ela é muito desgastante. Agora, guardar e cumprir tem a ver com a palavra de Deus, com a lei de Deus. O que nos aproxima de Deus. Guardar não é colocar na gaveta, você sabe, mas é manter a mente informada o tempo todo. A Letícia joga vôlei, né? Ela é muito boa de vôlei, viu, a Letícia? Mas ela tem um defeito que é terrível. Ela é desatenta. E eu tenho que, quando eu vou ver jogo dela, eu tenho que ficar o tempo todo pilhando ela. Eu fico no oposto da quadra, tá? De vôlei. É gostoso ver vôlei olhando de lado, assim, né? A rede está aqui. Ver vôlei de costas é ruim, você não tem noção do espaço. É horrível. Mas porque eu fico de frente para ela, ó, Gabriel. A rede está aí no meio, eu estou de frente para ela, porque daí eu fico o tempo todo. Porque ela fica assim, ó. Ela perde o foco. Né? Dizem que é o quê? TDAH. Mas eu acho que é mais idade mesmo, né? Ainda não está tão focada. Outro dia eu escrevi na mão dela aqui, ó, letra de atenção. Ela jogou com a letra A escrito em vermelho aqui, A. Ridículo. Mas daí ela olhava para cá, atenção. E aí eu e a Eliette já sabemos, quando ela está atenta, ela fica mexendo a perna aqui, ó. Se ela estiver paradona. Então, eu preciso manter o lembrete, a consciência informada. Olha, a senhora, minha mãe, não está aqui hoje, mas eu já contei para os irmãos, ela faz algo bonito na casa dela. Quando tem um estudo como esse e tal, e chama a atenção, ela vai e escreve no espelho dela, da casa dela. Uma coisa que dá para pagar, que não estraga o espelho lá, mas ela escreve o versículo do dia lá, e toda vez que ela vai no espelho, está lá. Ela está lembrando, ela está guardando, Nós temos que fazer isso. No Antigo Testamento, o que foi dito lá para os pais, quando forem ensinar as crianças? Atar, colocar os filactérios, né, que eram as leis, na cabeça. Eles colocavam como se fosse uma tiara aqui nos punhos, para que eles não se esquecessem. Nós esquecemos, irmãos. Então, não é guardar a Bíblia lá, é guardar no sentido, vamos posicionar algumas coisas dentro do lar para lembrar. Quem faz isso? Vamos posicionar algumas coisas, colocar umas fitinhas, sei lá, inventa alguma coisa. A Isilma inventou o versículo no banheiro, ela vai bastante, mulher olha bastante no espelho. Então, toda vez que ela vai no espelho, está lá a mensagem. Opa, vai se cuidar. Se a gente não faz isso, não adianta. Nós vamos ficar mais uma vez entendendo, sabendo o que precisa ser feito e não vamos fazer. E não há metanoia. Então, e cumprir, no sentido de não alterar. Quando eu cumpro, eu estou mantendo a retidão. Por isso que fala nem para a esquerda nem para a direita. Eu não acrescento nem omito. É aquilo, acabou. Mas quanto à palavra do mundo, essa é a palavra de Deus, que nos aproxima. A do mundo tem que me separar. Diz lá para não me misturar. Não é o que diz lá? Olha lá. Não vos mistureis com estas nações, agora com o mundo, que tem os seus deuses. Então é para não misturar, nem fazer menção, para não jurar, não servir, nem adorar. É isso que está aqui, ó. Se quer fazer menção. Nós corremos o risco de, sem querer, jurar, servir e adorar, render-se, prostrar-se para coisas desse mundo. Ou não se misturar no sentido de tornar parecido, homogêneo, bem próximo. Os textos bíblicos aqui fundamentam que não é para ter mistura, que não é para lembrar das coisas passadas, nem fazer menção.
Olha, não é nem para fazer menção. Ontem o pastor falou algumas coisas aqui, por isso que a conferência é legal, assim, você vai ouvindo, no segundo dia você vai pegando um pouquinho da primeira, vai enchendo, se tiver o terceiro dia, assim vai. Mas ele falou assim, o que nós precisamos fazer para abandonar algumas coisas definitivamente? Em outras palavras, ele diz isso. Deixa eu contar uma coisa que eu fiz para os irmãos, alguns já sabem, outros não. Primeiro que eu não sou contra você ouvir música secular, contanto que seja música secular boa. Tá? Mas eu gosto muito de música. Eu gosto muito. E o meu gosto é bem eclético, que fala. Eu cheguei a ter 900 CDs. Ninguém teve na época mais que eu. Naquela época que tinha capinha, aí tinha um encarte. Nós gostávamos disso, não é? Da nossa época. Eu não gosto disso, não me acostumei com esse negócio de Spotify, essas coisas de... Não gosto, porque a gente gostava de ter a capinha, de acompanhar a letra, ver quem escreveu, vários detalhes que tinha. Quem é dessa época que gostava? Ok. Eu tinha 900. De tudo que você possa imaginar, viu? Não tem problema. Tinha coisas boas e tinha coisas da modinha da minha adolescência da época, de 1990. Tá? Então, eu fui impactado por uma mensagem de um missionário lá da Jocum, tá? E aí eu falei, olha, ou eu dou um fim nisso tudo, e tinha coisa boa no meio ali, ou eu vou ser tentado a lembrar dos deuses. Então essa foi uma decisão minha, irmãos, tá? Minha. O diabo me usou ainda, ou tentou me usar, melhor dizendo, para dizer assim, vende, velho. E o CD na época, vocês vão lembrar que era uma média de R$20, certo? Quem é da minha época sabe, Marquinhos? Você é da minha época. Era vintão mais ou menos o CD. Olha, faz a conta aí rapidinho, vai. 900 vezes 20. Era 1.800 conto. Em vez de jogar fora, velho. Hã? Não, faz a conta aí. Eu sou ruim de conta. Puxa. Agora que você está com o celular aí, para de mandar mensagem e faz a conta aí. 18 mil? Cara, é muito dinheiro. Fala a verdade. Irmãos, eu fui tentado a vender e venderia. Vai, vende por 10 que vende. Vai dar 9 mil. Eu queimei tudo. Eu queimei todos. Todos. E tinha coisa boa ali. Tinha coisa boa. Eu não estou querendo te mostrar algo radical. Assim. Não é isso. É porque eu vou me dar mal se eu ficar ouvindo isso, porque eu vou acabar cedendo para algumas músicas, alguns movimentos que não são legais. Então tira. O que você vai fazer com relação à sua queda nisso ou naquilo? Às vezes é melhor perder para ter santificação, tá? Terceiro, a santificação negligenciada leva a disciplina. Continuidade do texto, versículos 12 a 16. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, casardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, quedas, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Cumprirá o Senhor contra vós. Ou você santifica, ou vai ter disciplina. Vai ter laço, vai ter queda, laço e rede, símbolo de queda. O Senhor contra vós, quem quer inimizade contra Deus? E a ira do Senhor se acenderá sobre vós. Olha, quando eu me lembro de ira do Senhor sobre a raça humana, ela foi dispensada em Cristo na cruz, hein? Mas eu vou continuar do jeito que está mesmo, tá bom, só ouvir mais um e quem sabe sorteia um livrinho aí para mim. Vamos lá. 3, a santificação negligenciada leva à disciplina. Quem vai guardar isso? Pastor Paulão. Vai guardar ou não?
Ó, então vamos trocar. Quem não vai guardar? Renato vai guardar. O Renato vai guardar. Tá? A santificação negligenciada leva a disciplina. Eu estou no slide 10 de 15, ó, tá acabando. Tá? Eu tenho tempo ali, mas me passaram também. O João falou bastante aí na abertura, tirou o nosso tempo. Ele fica falando, tira o nosso tempo. Aí me impressiona depois aqui no horário. Ok? Não vou nem passar muito disso, porque é muito claro. É muito claro, você sabe. Santificação negligenciada, espere disciplina. Disciplina em forma de quedas, laço, rede. Disciplina em forma de amizade com Deus. Quem não é amigo de Deus? E ir virar o rosto para você e pronto. Aí você fica pedindo lá. Ô Senhor, me dá isso. Ô Senhor, me dá aquilo. 4. Quem vai guardar? Vanessa. A santificação deve ser imediata. E de preferência, se você tem um marido, a liderança vai ter que estar à frente. Já estou agora no capítulo 24, versículos de 1 a 16, de Josué. Tá? Depois de remeter ao passado, mostrando como Deus chamou o seu povo, no capítulo 23 ele vai fazer isso, né? Exigindo santidade, livrando da casa da idolatria, do pai Terá, está no começo do capítulo 24. Capítulo 24 começa dizendo, olha, antes nossos pais serviam a outros deuses, lá na casa de Terá, o pai de Abraão. Mas Deus tirou Abraão da casa de Terá, tá? Mudando a sorte de Abraão, está nos 13 primeiros versículos aí, você conhece a história. E agora, em Abraão, não só muda a sorte de Abraão, mas diz que toda a família, a minha casa, toda a família que se inspirasse em Abraão e seguisse o modelo e o padrão de Abraão seria abençoada. É o que está lá em Gênesis 12, 1 a 3. Em ti serão benditas aquele que te abençoar, ou seja, que estiver debaixo da bênção que eu te dei, será abençoado também. E o que não será amaldiçoado e pronto. Então Josué faz menção agora sobre a santificação no presente. Ele já falou do passado, agora ele fala, agora é imediata. Precisa ocorrer hoje. Se não tem ainda na sua casa, no seu lar, precisa acontecer hoje. Olha o que os textos diz, versículos 14 e 16 dessa passagem toda aqui. Agora, não tem mais, vê aí o que você quer fazer mais para frente. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do Eufrates. E no Egito também, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei agora, escolhei hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. Se você está aqui, Deus está dizendo para você, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, como Terá, ou aos deuses dos amorreus, porque alguns serviam aos pais de Terá, outros serviam aos deuses dos amorreus, que eram daquela região, que não foram tirados dali, não foram mandados embora da terra, então se acasalando ali, estão formando famílias, se aparentando. Vocês vão servir quem? Os deuses dos vossos pais ou os deuses dessa terra aqui, cuja agora habitais? Agora vem a voto, tá vendo? Ó? Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. O meu lar vai ser do Senhor. Vai ser quando o meu lar? Olha a liderança, eu. É Josué que está dizendo. Eu. Então é o João que tem que dizer na casa dele. É o Penalva que tem que dizer lá. É o Renato. É você, Alexandre. É você, Gabriel. É você, Sérgio, Wellington, Caio, Everton, Denis, Nevinho, Marco, Euder, Dinilson, Ed, Paulo, Ellison, Toninho, e os maridos que infelizmente não estão aqui, mas eles já sabem, eu já conversei com eles algumas vezes também sobre isso, somos nós, é a liderança espiritual da casa que vai ter que tratar agora, hoje. A santificação tem que ser imediata, é agora, hoje. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer até o final da tarde. Quem disse para você que você vai viver amanhã? Então é hoje, o tempo é hoje. Por isso, bastante texto diz, se ouvirdes a voz, hoje não endureçais o coração. Busque a Deus, busca servir com a sua casa, com o seu lar ao Senhor. 4, então, diz sobre isso, santificação deve ser imediata. 5,
Daiane, a santificação é a separação do lar como culto a Deus. Tá? Então, no versículo 14, eu terminei aqui eu li aqui o 14 até o 16, mas agora eu vou pegar só o 14 e separar aqui. Olha que bonito, quantas palavras serviu. Antes serviam, mas agora você tem que servir ao Senhor. Então, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram. Antes vocês serviram. Agora é servir ao Senhor. Está falando de serviço. E por que eu traduzo isso como culto a Deus? Então, santificação é a separação para o serviço divino. Porque nós somos agora separados para o uso de Deus, ok? Então, entenda a santificação a partir de hoje, não só como me afastar das coisas do mundo, tal, mas tornar o seu lar um culto a Deus. Não aquele culto solene aqui de domingo, mas um culto a Deus. Não só no templo, mas cultuando a Deus. Nós precisamos saber o que é culto agora, né? Porque nós vamos ter que trabalhar no nosso lar em serviço a Deus. Eu estou dizendo para vocês que serviço é culto. Tá? É o primeiro serviço religioso que alguém pode prestar a Deus. Não é cuidar das crianças, não é dar aula na escola dominical, não é culto a Deus. É culto a Deus. É minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o culto racional. Por isso que eu coloquei o Romanos 12:1 aqui. Agora eu te pergunto, o que é culto a Deus? Olha, vai ganhar 2 agora. Um de cada. Enfrentando a tempestade e nunca desista daquilo que Deus tem proposto para você. Persevere. Vamos lá, vocês são crentes. Olha a dificuldade que nós temos de santificar o nosso lar. Nós não sabemos nem o que é culto. Não, separar é santificação. Isso não é culto. Faz parte do culto, mas não é culto. Cultivar, não. É servir. O serviço é um culto a Deus. Mas o que é um culto? Está melhorando. Está muito genérico, está vendo? Você fala para alguém lá no mundo, ó, culto é adoração. O cara fala, para mim, continua na mesma. Eu não sei ainda o que é culto a Deus. De fato, na prática, o que é culto a Deus? Você vem aqui domingo à noite pro culto. Você vem fazer o que aqui? Pensa dessa forma. Você pode adorar a Deus o tempo todo, mas... Não, não é. O que vocês estão falando está certo, só que é genérico. Eu quero na prática que você me fale realmente o que é culto. Reverenciar, aí está melhorando. Venerar, uau. Elogiar, mas você olhou no Google. Faz, mas louvor, você fala aí fora, vamos louvar, o cara fala, o que é louvar? Louvar é falar um elogio para alguém. Lembra do louvor no TCC lá? 10 com louvor. É um elogio. Então, irmão, nós precisamos aprender o que é culto. Calma, foi mais ou menos a resposta. Você quer qual dos dois? O nunca desista ou como enfrentar a tempestade? Tá bom. Vamos lá para ela. Para Dilma. Tá certo também, faz parte do culto. Isso tudo são ações que nós fazemos no culto. Mas culto, guarde hoje, não esqueça nunca mais. Tá? Culto é isso aqui, ó. É um conjunto, porque vocês estão falando tá certo, só que isso é um conjunto, que vocês falaram aí. É um conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. É uma espécie, não é homenagem, porque homenagem é para homem, mas por isso que eu falo, é uma espécie, para você entender em termos humanos, de homenagem a Deus. A quem você homenageia? Quem publicamente precisa de ser honrado e respeitado pelo seu mérito. Por isso que o culto na igreja, ele é público. Não tem como você vir no culto aqui e sentar e ficar quietão aqui o tempo todo.
O culto, eu quero ver o João, por isso que é culto congregacional, porque eu quero ver o João abrindo a boca, eu quero ver a Adriana se alegrando, sorrindo, dizendo um glória a Deus, aleluia. Tá? Por quê? Porque é uma demonstração pública de honra em respeito ao mérito. Quem tem mérito? Nosso Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o que vai compor essa honra e esse respeito ao mérito aqui? Algumas atitudes, prostrar, porque está certo o que você está falando, reverenciar, mas é um conjunto de atitudes. Venha para o culto pensando assim, ó, alguém precisa de honra pública. Eu vou homenagear essa pessoa com respeito ao mérito que é dele. Então, através disso, eu vou cantar, eu vou orar, e assim por diante. É isso que você faz o culto. Agora, só que esse culto não fica só aqui na igreja. Agora, o serviço cultico a Deus, Josué vai trazer que é para o lar. Você tem que fazer isso no lar também. Então, no seu lar, Jesus é honrado? Qual foi a última homenagem que... Homenagem você já entendeu, né? Estou traduzindo da linguagem humana para a gente entender. Tá? Qual foi a última vez que você homenageou a Deus na sua casa, a Cristo na sua casa? Nem no Natal a gente faz isso às vezes. Nos reunimos com parentes e aí jogamos joguinhos, videogame, comemos bastante, bebemos e não tem uma homenagem a Deus. Vamos parar tudo agora? Que tal parar tudo agora e agora nós vamos prestar um louvor a Deus aqui? Qual foi a última vez que você fez isso? No Natal, hein? Que é uma das celebrações cristãs mais... Páscoa. Pastor, mas deixa chocolate, vai. A gente sabe que não é coelhinho e ovinho de chocolate, mas é só porque é gostoso. Tá bom, vai lá, compra o seu chocolate, não há problema nisso. Mas qual foi a vez na Páscoa que você almoçou com a sua família e falou, para tudo agora? Nós vamos honrar quem tem mérito aqui. Nós vamos honrar aquele sangue aspergido na cruz lá em nosso favor. Quem fez isso na última Páscoa? Pode levantar a mão e dizer para mim que eu fiz. Então é isso que é santificação. É começar a promover culto em casa. Mas então vou ter que parar todo dia? Nem precisa ser assim. Se quiser parar, até melhor. Mas é um serviço de respeito ao mérito. É um serviço de honra a Deus. Isso é culto. É isso que é servir a Deus. Se você tem feito isso, tem servido. Se não, não tem servido. E a santificação é a separação do lar como culto a Deus. Olha lá. Deixa de servir aqueles. Agora é servir. A santificação requer atitude. Guarda aí, Daiane. A santificação requer atitudes com reverência. Não é de qualquer forma. Os versículos 16 a 24, acabando o capítulo, diz que o povo votava a servir ao Senhor. Josué faz esse povo refletir, hein? Porque não vai ser o que você quer. Vai ser o que Deus quer a partir de agora no seu lar. Está preparado para isso? Porque alguém na empolgação fala assim, nas igrejas aí fala assim, então vamos fazer um voto por Deus. Olha, se Deus está tocando no teu coração, nem está tocando. Mas se alguém fala assim, Deus está tocando no teu coração, começa a mexer já comigo. Será que sou eu? Será que sou eu? Esse negócio de apelo funciona dessa forma. Aí levanta um aqui. Aí o outro fala, levantou lá, vou levantar aqui também. Nem estava tocado nele, mas aqui levantou, levanta. Aí começa a levantar 3, 4, o outro faz assim, se eu não levantar, vai ficar só eu, vou levantar também. Vira um monte de gente que não sabe nem o que está fazendo lá. Efeito rebanho. Vai o primeiro, vai um monte atrás. Então eu não gosto de fazer voto por causa disso. O voto você faz você aí. Enquanto eu estou falando, você pode estar fazendo um voto agora. Não precisa vir aqui na frente. E aí quando não vem, o cara fica lá insistindo, né? Olha, Deus está dizendo, tem alguém aí, tem alguém. Aí começa a apelar, é apelação, atrás de apelação. Não precisa disso. Você pode estar fazendo voto agora. Você está fazendo voto agora? Quando eu disse que tem que ser hoje, agora, eu não, em nome da Bíblia, tem que ser agora, hoje. Você pensou? Nós vamos conversar lá em casa hoje. Então você já está querendo fazer um voto a Deus. Ok, não precisa me falar não, faça você com Deus. Tá? Mas tenha reverência. Sabe por quê? O povo, nessa empolgação que estava ali, Josué falando, o povo começou a ficar empolgado. Aí eu falei assim, ó o que eles falam, ó, esquece o que está em negrito aqui, lê só o que está a palavra do povo. Então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses.
Eles estão entrando lá no eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando, não, pode ficar tranquilo, Josué. Longe de nós servimos outro Deus. Eles falam mais adiante, no 24. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Que isso? Não precisa nem insistir. Já tocou o meu coração. Já vou sair daqui, já vou promover todas as mudanças necessárias no meu lar. Vou fazer que nem Zilma. Vou escrever, não tem espelho lá em casa, tá ruim, não tem o que escrever, mas vou fazer cartãozinho. Faz cartãozinho, alguma coisa. Tem aqueles post-it, né? Que tem até a colinha lá. Escreve, cola, prega ali, prega ali. É melhor ficar com aquela casa cheia de post-it e você andar em santidade do que ficar a casa limpa e o coração sujo. Mas Josué falou, ó o que vocês estão dizendo aqui e aqui, hein? Então Josué diz, ó, vocês não vão poder servir ao Senhor, porque Ele é santo, hein? Não de qualquer jeito. Ele é Deus zeloso, Ele é ciumento. Que não perdoará se vocês disserem e não realizarem. Então, vou falar pela última vez, hein? Deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, porque tem deuses estranhos no meio de vós. E inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Luta com isso, porque senão, eu vou, daqui para frente eu vou fazer um voto a Deus. Olha com o que você está mexendo. Por fim, a santificação precisa ser votada periodicamente. O que eu quero dizer com isso, periodicamente? Esse voto, irmãos, quando nós fazemos voto, fica tranquilo, você não deixa de ser crente porque fez um voto e não cumpriu. É esperado que eu e você não cumpramos tudo que prometemos. O único que cumpre tudo que promete é o Senhor nosso Deus. Então, se você falhou num voto, a Bíblia fala para você retomar o voto. Você pede perdão a Deus, reconhece, se arrepende, faz parte lá da metanoia de ontem. Se arrepende e agora reinicia o voto, não há problema nenhum. As pessoas que dizem lá, eu vou ler a Bíblia nesse ano, aí começa Gênesis 1, né? Lê 10 capítulos numa tacada só, pá! Bobinho, lê-se menos, lê muito cansa, lê menos, é 3 por dia, né? Já vai dar até o final do ano. Aí o cara quer um capítulo, um livro inteiro, vai cansar, não vai aguentar. Aí ele não aguenta e para. O que ele faz quando ele para? Aí passa uma semana, não volta mais. Por que ele não retoma? Por que nós não retomamos? Nós não retomamos. Sabe quando nós vamos fazer de novo? Ano que vem. Porque nós não retomamos. Deu errado, deu ruim e tal, vamos retomar. No casamento, no lar, na casa, o que precisa ser retomado? Retoma, porque os nossos votos são falhos. E ele diz assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo, e aí eles vão erigir uma pedra como testemunha. A pedra aqui, no sentido só eles tinham essa ideia de colocar pedras em cima, e toda vez que passasse por aquele lugar, eles lembrariam isso periodicamente, tá? E Josué despede o povo, dizendo, olha, tem testemunha agora, hein? Então, esse voto vai ter que ser renovado periodicamente, porque tem testemunha contra vocês aí. Eu encerro dizendo o seguinte, irmãos. Quem vai guardar os 6, hein, que eu falei? Quem guardou os 6? Ed. A santificação requer atitudes com reverência. E o 7, quem vai guardar? Alexandre. A santificação precisa ser votada periodicamente, tá? Por quê? Como eu disse para os irmãos, slide 15 de 15, acabei. Por quê? Por quê? Não aconteceu. 250 anos é o período dos juízes. Uma época sombria, de fracassos, de idolatria, onde nos lares cada um fazia o que achava mais reto. Nós vamos passar quantos anos numa época sombria, de fracasso e idolatria dentro do lar? Porque cada um faz o que acha mais reto, não o que Deus está dizendo que é o reto. Vamos pensar um pouquinho nisso, irmãos? É bonito o versículo de Josué, não é? Todo mundo conhece. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem sabe você tem até adesivo disso aí em algum lugar. Quem sabe na sua Bíblia já está até grifada, mas você não pegou o contexto em que ele disse isso. Então, o contexto que ele disse isso diz o quê? Número 1. Resposta de gratidão. Você tirou de novo ou não? Não?
Resposta de gratidão. Ganhou. 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 Resposta de gratidão. Se não é grato. 2. Quem pegou 2? 2. Pode colar. Desgastante. É uma ação desgastiva e desgastante e exaustiva. Então, de novo. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vou dar para você. Eu nunca desista de pronunciar a palavra correta. Vai lá. Vamos lá. A santificação é uma ação ativa e desgastante. Eu que vou promover, mas eu já sei como é que vai ser. E eu preciso ser. Se eu não sou grato, eu vou começar. 3. Renato? A santificação negligenciada leva à disciplina. Então já sabe, né? Depois não vai entender por que Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por isso, porque não tem santificação. 4. É com o microfone para todo mundo ouvir. Vai guardando. A santificação deve ser imediata. Imediato. Quem vai começar? Não levanta a mão, hein? Quem vai começar a retomar hoje? 4, né? 5. É a separação do lar como culto a Deus. Quem vai cultuar a Deus a partir de agora no lar? Nem precisa se reunir. É só pensar que a vida agora é uma homenagem a Deus. A quem tem mérito, a quem é digno de honra. Esse é o 5, né? 6. Ed. A santidade requer atitudes de reverência. Olha lá, hein? Eu vou. Mas não vai. Teve um apelo lá, eu vou, mas não vai. Vai ou não vai? Josué brinca com eles, igual Elias brincou com os profetas de Baal lá. Você, vai ou não vai? Tem mais um, não? Hã? Tem no carro. 7. Aí eu falhei. Não tem problema se você falhou, é esperado que você vai falhar. Você e eu. A santificação precisa ser votada periodicamente. Periodicamente. Está no carro, ela vai te trazer daqui a pouco. Quero orar com vocês. Querido Deus e Pai, diante da Tua palavra e de um texto tão bonito que nós já conhecemos na igreja, proferido pelo Teu servo Josué, incitando esse povo que ficou tanto tempo preso no Egito, 400 anos sem lar, andou mais 40 anos pelo deserto sem lar, e agora o Senhor daria um novo lar para esse povo, mas um lar no qual o Senhor exige santidade, nós sabemos. Pensando nas nossas vidas, ó Deus, o Senhor já nos libertou da eternidade do mal, da perdição, do terror, do fogo eterno. O Senhor já tem preparado um novo lar para nós, mas o Senhor não vai permitir que pessoas cheguem até lá sem santificação. Nós colocamos as nossas famílias, ó Deus, os nossos lares diante do Senhor. E diante do que aprendemos aqui, nesses capítulos de Josué, nos ajude a pôr em prática, Pai. Nós vimos bastante coisa. E é um desafio para nós, porque nós somos crentes, nós amamos o Senhor, nós conhecemos a verdade, nós concordamos com tudo que foi dito, porque a Tua palavra, de fato, nós já sabíamos, só fomos relembrados hoje. Mas se não temos colocado verdadeiramente em prática, nos ajude, especialmente a cultuar ao Senhor no nosso lar, especialmente a servir ao Senhor e deitar fora tudo que seja contrário da parte do mundo, de idolatrias do nosso coração, tudo que
que não nos aproxima do Senhor, pelo contrário, cria alguma barreira. O Senhor já iniciou essa boa obra em nós. Nós rogamos que o Senhor nos ajude a completá-la até a volta de Cristo. E assim os nossos lares sejam engrandecidos, ó Deus, glorificados pelo Senhor. Que com santa intervenção, ó Deus, venha cuidar das famílias, dos matrimônios, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, a fim de que o nome e a glória do Senhor da igreja, através das famílias que compõem essa igreja, seja adorado, seja louvado, seja cultuado no nome de Jesus. Amém. Gente, vamos descer. Tem um lanche lá pra gente comer à tarde, agora, né? E mais ou menos 18 horas a gente volta.